Paz do Senhor a todos. Amém. Sexta-feira tem culto? Amém. Então venha para o grande projeto, viu? Diga comigo, a glória do segundo semestre será maior que o primeiro. Domingo nós temos a ceia e nós temos a oferta de cereais. Glória a Deus. Quem vai ajudar? Amém. Tito capítulo 3, versículo 8, diz assim: fiel é a palavra e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E ainda o verso 14 do capítulo 3 diz: que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Capítulo 2, verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém. Pode sentar. Quem está neste culto será um culto de bastante ensino. Amém. E o ensino a viver conforme a palavra de Deus é muito bom, porque você colhe boas coisas. Paulo escreveu a Tito pelo seguinte motivo: na cidade de Creta, a igreja precisava de que algumas coisas fossem colocadas em ordem. Diga comigo, coisas em ordem. A Bíblia diz que aquele que ordena bem o seu caminho, ele verá a bênção de Deus. Ontem eu estava conversando com os pastores aqui, e nós estávamos comentando que o caminho da bênção, ele é mais fácil do que alguém está procurando. Por que, pastor, mais fácil? Porque o caminho da bênção é o seguinte, irmão, resume só numa palavra: obediência. Glória a Deus. Esse é o caminho da bênção, não existe um. E nós estávamos conversando que existe um não pouco número de evangélicos do Brasil que estão perdidos e correndo atrás de algumas profecias que são mais profetadas do que profecias. E cada profeta novo, você está filmando? Que bom. Tomara que joguem isso longe para ouvir. Estão mais atrás de profecia, que nem é profecia, às vezes é profetada. E cada vez que surge um profeta novo, corram para ouvir. Nem que seja para massagear o seu ego por um pouco de tempo. Depois que vê que não acontece nada, ele procura outro. A validade daquele está acabando. Jesus disse na parábola do rico e Lázaro que deve ouvir esta profecia aqui, ó. Glória a Deus. Essa não falha. O caminho da bênção de Gênesis e Apocalipse é o caminho da obediência. E Paulo mandou Tito colocar em ordem algumas coisas que estavam na igreja de Creta. Se eu vou ler tudo aqui, os 3 capítulos vai demorar.
Paulo manda Tito conversar com algumas pessoas desta igreja. E as pessoas, elas faziam parte dessa igreja, eram velhos, idosas. Está escrito no capítulo 2, verso 2: exorta os velhos. E no verso 3 diz: as mulheres idosas. Falei, interessante, eu li, falei, Paulo chama os homens de velhos, as mulheres ele chamou de idosas. Não sei por que não chamou a gente também de idoso, né? Outro tipo de pessoas que Paulo mandou Tito conversar com os moços da igreja. Onde está isso? No capítulo 2, verso 6. Exorta também os moços. E também outro tipo de pessoa que Paulo mandou Tito conversar na igreja de Creta foi com os trabalhadores. Está no verso 9. Exorta os servos. Outro tipo de pessoa que Paulo mandou Tito conversar na igreja de Creta foi com os bispos, os pastores e os presbíteros, que também tinha na igreja, nessa cidade de Creta. Então é bom conhecer um pouco a palavra para nós nunca mais esquecer. Diga comigo: na igreja da cidade de Creta, Paulo escreveu para os velhos, as idosas, os moços, os trabalhadores, os bispos, pastores e presbíteros. Não escapou ninguém. Parece só ficou as crianças faltando. Mas ele entrou tudo isso nesses 3 capítulos. Manda Paulo colocar em ordem alguma coisa. E ele começou, irmãos, direto com o bispo, o pastor. Eu gostei disso porque a Bíblia diz: convém começar a justiça pela casa de Deus. Pegou direto e passou pela cabeça. E ele fala: olha, Tito, eu te deixei aí em Creta com uma grande responsabilidade, para você colocar em ordem o que ainda resta. Você vai de cidade em cidade, estabelece presbítero lá. Mas o tipo de presbítero que você vai estabelecer, verso 6 do capítulo 1, não é aquele presbítero que tem chamada. Lógico que tem que ter, mas Paulo aqui não falou disso. Não é aquele presbítero, homem eloquente, que saiba pregar com uma oratória bonita. Mas eu quero que você coloque em cada igreja, em cada cidade, homens presbíteros, porque hoje é colocado assim. Nos escandalistas, eu vou dizer não. Falou bem, tem eloquência, tem chamado, já coloca. Mas não é bem assim a palavra de Deus. Eu quero que coloque presbíteros, como eu já te mandei, mas tem que ser assim. Verso 6. Ele tem que ser irrepreensível. Como se não bastasse de colocar só a palavra irrepreensível, Paulo descreveu o tipo de presbítero para ser irrepreensível. Aí ele fala: seja marido de uma só mulher. Paulo não fala que tem que ser casado, porque se falasse seria incoerente, porque Paulo não é casado. Mas ele fala: tem que ser marido de uma só mulher. Primeira coisa. Segunda coisa, Tito, toma cuidado com o presbítero que você vai colocar na igreja. Porque se esse presbítero tiver filhos, verso 6, que eles, os filhos, sejam fiéis.
sejam dissolutos e nem sejam desobedientes. Aí Paulo, depois de falar do presbítero, pega o bispo e fala para Tito: Tito, o bispo, pastor das igrejas de Creta, que você vai escolher para pular, tem que ser irrepreensível. Não basta ser eloquente e falar bem que uma oratória é boa. Tem um irmão, amigo meu, que sempre fala de um outro pastor que prega muito bem. E até já pediu para eu trazer aqui. E eu já ouvi ele. E aí eu questionei. Eu falei: como assim prega muito bem? Eu falei: você não ouviu? Eu falei: eu ouvi. E você não achou que ele prega bem? Eu falei: não prega Bíblia nenhuma. Que uma coisa é o que Paulo quer que os pastores sejam aqui. E outra coisa é ser eloquente e fazer barulho. Eu faço bastante barulho, porque eu já nasci fazendo barulho. Eu não vou fazer barulho. Então, o camarada pega o microfone e fica. Eu vou imitar um pouquinho. Salve, irmãos, ao Pai do Senhor, porque aqui eu sou o Senhor que vai curar, vai operar e fazer. E a igreja da glória de Deus, e aleluia aí. Porque eu vim aqui para Deus curar, e vim para Deus fazer, glória a Deus, aleluia. E porque Deus está aqui, porque eu não saí da minha casa à toa. Eu vim porque Deus vai operar. Muito boa. Ele pregou a palavra? Não. E os crentinhos bobos na hora. Olha o teu irmão fala: para com isso, irmão. Temos que ficar meia hora assim. Aí Paulo fala para Tito: ó, você pega o pastor da igreja de Creta e diga para ele que ele tem que ser dispenseiro de Deus. Aleluia. É bem diferente, né? Dispenseiro. Sabe o que é dispenseiro de Deus? É abrir a Bíblia e dar pão espiritual ao povo comer. Isso é ser dispenseiro de Deus. Você vir na igreja e dizer: eu ouvi a palavra, entendi e estou saindo satisfeito. Paulo tinha cuidado com isso. A Bíblia diz: quem é o servo fiel e prudente, que quando o Senhor voltar, achar servindo assim, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o alimento na hora certa. Glória a Deus. É assim que Paulo queria que os pastores fossem. Diga: dispenseiro de Deus. Mas tem gente que gosta desses. Não é avivamento, chama-se avivamista. Aí depois Paulo fala: não pode ser soberbo, nem irado, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, ter piedade dos outros e ser temperante. Ah, se desse a gente falar tudo isso, não? Eu ia apanhar. Ainda bem que não dá tempo, não vou apanhar muito. A primeira coisa que Paulo fala para Tito, depois de tudo isso, fala assim: deve ser hospitaleiro. Se o pastor
pastor não tiver tempo de atender a igreja, ele não é hospitaleiro. Porque atender, hospitaleiro não é só em casa, não. Qualquer lugar que a pessoa quiser falar com você, tem que atender. Eu conheci um pastor que perdeu o ministério dele porque ele não podia ser hospitaleiro. Porque terminava o culto, ele tinha que atender, a mulher ficava gritando o nome dele para ele ir embora. Perturbando. Amar! Amar! E vice-versa. Se a pastora for também e o marido não for pastor na igreja, também não deve perturbar. Amém, irmãos? Amém. Tomara que hoje que tenha bastante jovem, bastante chamada de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero crer que tem. Amém. Glória a Deus. Porque quando está trabalhando lá na firma, você está trabalhando. Não é possível que o cônjuge ou a cônjuge vai lá na firma perturbar e dizer, viu, vamos embora. Alguém faz isso? Não. Então na igreja também não. O pastor está ocupado. Amém. Glória a Deus. Está em reunião. Amém. Glória a Deus. Está trabalhando. Amém. Glória a Deus. Não é? E assim todos os obreiros e diáconos estão ocupados, estão trabalhando, estão desempenhando a função. Nesta hora não tem que ninguém perturbar. Pois está falando isso, pastor? Estou falando que está escrito. Glória a Deus. Segunda vez que estou falando, eu não sei, só você deve saber. Quem sabe você precisa disso mais para frente? Né? Quem sabe vai precisar lá para frente? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, sabe o que fala, justo, piedoso, temperante. Temperante vem de tempero ou não? Sim. Dá para comer comida com sal? Não. E sem sal? Não. Então, por favor, que todos nós, obreiros, tenhamos tempero na nossa vida. Amém. Tempero. Bom, então já falei. Paulo falou com os bispos, com os presbíteros e depois falou com os velhos. Capítulo 2, verso 2. Exorta os velhos. Quando mandou falar exortar, eu acho que os velhos estavam perdendo o juízo. Estava com algum problema, né? Esse dia eu falei para uma pessoa, parece que está ficando velho, está ficando pior. Não. Falei, eu estou ficando velho, estou ficando melhor. Diz que o vinho, quanto mais fica velho, fica melhor, assim. Quem toma vinho aqui sabe disso. Com certeza não. Agora o povo aqui salvou melhor ainda. Foi Jesus que falou que o vinho velho é o melhor do que o novo. É? O velho é melhor. Tem gente que vai ficando velho e ficar melhor, vai ficando pior. Vai ficando meio menino, meio criança, meio aquelas coisas de criancinha de 3, 4 anos, invejinha, ciúminho, sabe? Não sabe deixar passar as coisas, tal. Paulo mandou exortar os velhos. Os velhos da igreja de Creta estavam sem tempero. Verso 2. Exorta os velhos, fala para eles botar tempero, está escrito aí. Seja temperante. Mandam eles serem respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Trabalho essa igreja aqui. No amor e na constância. Os velhos. E depois Paulo fala com as mulheres. Aí ele não chama de velho, que eu já falei. Ele chama de idosa. Aí ele diz, fala para as mulheres idosas que sejam sérias no seu viver. Meu Deus, estava difícil a igreja de Creta. Graças a Deus que nós não somos de Creta, somos da palavra. Fala
sérias no seu viver. Não é assim, não. Não é isso. Pode dar bastante risada, mas seja séria. É no viver. Como convém a santa, não caluniadora. Olha o que as velhas estavam fazendo aqui. Estavam caluniando. Não dadas a muito vinho. Brincadeira. Fazia rodinha, as velhas, e vamos beber. Aí bebia, não ficavam sérias. Né? Difícil. Estava acontecendo isso. Paulo falou para Tito: eu vou te mandar para Creta para você botar em ordem lá uma coisa. Assim elas vão poder ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. A palavra de Deus estava sendo blasfemada. Por quê? Porque o povo de fora olhava e falava: olha lá as mulheres idosas, tudo enchendo a cara de vinho, falando mal, caluniando, não estão ensinando as novas a ser sérias, nem ser bondosas, nem ser boas donas de casa. Resumindo, o versículo que eu li: aplicar-se às boas obras, porque o povo de Deus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Diga: eu sou essa pessoa. Especial, zeloso e de boas obras. É isso. Igreja é continuidade da casa, continuidade do lar. Uma casa bagunçada, igual essas aqui, ó, sentando para caluniar, para beber bastante vinho, sem temperamento, sem ser sóbrio, falando besteira. Chega na igreja com o dedo daqui para cá, vira santo na hora? Não, senta aqui, dá problema. Se cair a agulha agora, vai dar para escutar. É assim. Aí, segundo está dizendo aqui, olha, as mulheres novas estão acompanhando a série aí, ó, casando, não respeita marido, não é boa dona de casa. Se não é boa dona de casa, o marido chega em casa, não tem nada pronto. E a confusão aí, a palavra de Deus está sendo blasfemada, hein? Fala lá para botar ordem lá nas coisas. Ainda bem que hoje ninguém precisa ser boa dona de casa, porque hoje compra tudo feito, né? Aí depois Paulo fala para Tito falar com os moços. Está falando do pastor, do presbítero, dos idosos, das idosas, das novas. Pois manda falar com os moços. Capítulo 2, verso 6. Exorta também os moços para que eles sejam moderados. Moderado. Se ele não for moderado e ele casar, vai ser problema pro resto da vida. Porque tem que ser moderado em casa, moderado com os filhos, moderado no trabalho, moderado na igreja. Tem que ser moderado, ter equilíbrio. Glória a Deus. Paulo manda a gente falar com os moços.
não tinha moderação. Em tudo te dá presente de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência, tem uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nem o mal o que dizer de nós. Aleluia. Depois Paulo fala dos servos, dos trabalhadores. Olha aqui. Fala para os trabalhadores servos para que sejam obedientes aos seus senhores, sendo agradáveis em tudo, não os contradizendo. Mostre lealdade para que seja ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Empregados têm que ser luz do mundo e sal da terra onde trabalham. Que nenhum patrão te chame de crentinho, mas possa realmente contar com os trabalhadores desta igreja. Não é ser bobo de ninguém, não, viu? A palavra é moderado, temperante. E depois Paulo vai falar no resumo só com este povo todo que eu disse aqui: as idosas, os idosos, o pastor, presbítero, as moças novas, o empregado. Ele junta essa turma toda. A igreja de Creta era a continuidade da casa. Ele junta essa turma toda e diz: olha, vocês têm que ser um povo especial. Vocês têm que ser um povo zeloso. Vocês têm que ser um povo de boas obras. Aí o verso que eu li, capítulo 3, versículo 8, Paulo fala para Tito: eu quero que você fale isso com firmeza. É outra coisa que às vezes a gente não vê em algum lugar. Quem prega a palavra tem que ter firmeza no que fala. Às vezes nem acredita no que está pregando. Que firmeza. O palhaço chegou na rua, deu uns gritos, em 10, 15 minutos juntou gente e dava risada. E aí disse que o pregador perguntou assim para ele: viu, eu estou aqui na praça, prego, parece só 3 para me ouvir. Você chegou aqui em 5 minutos, juntou essa multidão. Aí o palhaço disse para ele: é que eu prego uma mentira como se fosse verdade. Você fala uma verdade como se fosse uma mentira. Aí que está a diferença. Paulo diz para ti: você vai lá exortar esse tipo de gente, mas vai com firmeza. Sabe por quê, gente? Porque aqueles que creem em Deus, digam em Deus. Aqueles que creem em Deus vai procurar aplicar-se às boas obras que você vai mandar fazer. Então alguém fala assim: nossa, pastor, você foi tão duro, acho que você foi embora, não vai voltar mais. Eu digo: pode ser que foi embora, não volta mais. Mas ovelha ouve a voz do Espírito Santo e volta.
um senhor nordestino, duro, chegou lá onde eu congregava e começou a exortar, a falar, a ensinar, e foi mesmo embora. A minha Deus foi embora. Que o pastor presidente falou assim: pastor Pedro, eu estou sabendo que tem gente indo embora. Aí disse: mas quem está embora? A igreja. Aí o pastor Pedro disse: a igreja de Jesus está aqui. Te falaram errado. Quem foi embora eram os que estavam enganando que era igreja. Então não está aguentando ouvir a verdade. As ovelhas não vão embora. As ovelhas têm vontade de ouvir a verdade. Guarde bem isso. Quem pede para sair não presta para ficar. É isso, pastor, vou repetir. Quem pede para sair não presta para ficar. Aonde, pastor? Aqui. As outras igrejas eu não sei. Porque eu não sei se as outras igrejas todas pregam como aqui é pregado. Aqui quem pede para sair não presta para ficar. Glória a Deus. Que silêncio da glória de Deus aí, irmãos. Fale com firmeza, porque quem crê em Deus vai procurar aplicar-se às boas obras. Tem alguém aqui que crê em Deus? Então, olha para o seu irmão falar: aplica-se às boas obras. E lá em Creta tinha confusão assim, ó. Manda evitar questões tolas, genealogia e contenda. De vez em quando a gente escuta aqui, brigando, discutindo genealogia, né? Genealogia, quem casou com Caim, quem conhece o que, isso aqui, e fica aquela confusão. Paulo diz assim: isso só serve, são debates de coisas inúteis e vãs. Capítulo 3, verso 9. Irmão, o que vai te acrescentar você saber com quem casou Caim? Não sei. Cadê a mulher que não foi? Tem gente que fica nessas coisas. Eu descobri aqui quem foi neto de não sei quem, de não sei quem. O que vai te acrescentar uma coisa dessa? Acho que lá em Creta tinha isso. Paulo falou assim: manda esse povo parar, evitar essas coisas tolas. São coisas inúteis e vãs. E ainda fala assim: tem gente debatendo acerca da lei. Manda parar com isso. Ele fala no capítulo 2, verso 11: a graça de Deus já manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ele está querendo dizer: nós estamos debaixo da graça. Você fica indo lá procurando coisa da lei, porque na lei está escrito que a mulher não veste roupa de homem, nem roupa veste, homem veste roupa de mulher, e que na lei pode guardar sábado, e na lei, que mais? E na lei não pode tirar bigode nem barba, e na... coisa tola. Paulo falou: manda parar com esses debates da lei. Nós estamos debaixo da graça. Amém. E ainda tem igreja aí, parece que de Creta por aí, debatendo essas coisas. Vai falar: só me ajuda, só quem me ajuda. Se baseia só no Velho Testamento. Baseado só no Velho Testamento. O Velho Testamento morreu quando Jesus foi crucificado. Ah, viu? A lei e os profetas duraram até João. Quem foi João? O precursor de Jesus. É uma nova história. Nova aliança. Novo Testamento. Paulo disse: fala para Creta parar com isso.
Aqui, graças a Deus, ninguém tem disso. Essas coisas inúteis. E aí ele termina dizendo: fala para Creta aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, e fale para a igreja de Creta para não serem infrutíferos. É coisa maravilhosa. Diga: eu não sou infrutífero na graça de Deus. Que bênção. É tremendo quando a pessoa não quer ser infrutífero na casa de Deus. Sabe por quê? Porque ele ora, ele busca Deus, e Deus dá alguma coisa para ele fazer na igreja. Eu gostei dessa última palavra aqui: não ser infrutífero. Olha o que eu vou falar: não seja infrutífero, irmão. Vamos ficar em pé e terminar esse culto. Você gravou isso? Tá aqui. Eu pensei que era só a igreja de festa que tem que colocar algumas coisas em ordem, mas era nossa então, né? Graças a Deus. Sexta-feira estamos aqui adorando o Senhor. Houve algumas mudanças de pregador, mas o Espírito Santo vai estar aqui. Soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço por essa mensagem abençoada que tu colocou no meu coração nesta noite. E eu quero, Senhor, pedir a bênção para cada vida que vem hoje. E os que não vieram, onde estão, sejam abençoados também. E que sexta-feira possamos estar todos aqui, Senhor, te adorando na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a poderosa comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada coração. Todos digam amém? Vão na paz do Senhor Jesus.